Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 35 até o verso de número 41. Como é importante lermos a palavra do nosso Deus, porque ela nos faz bem. A Bíblia diz que o homem vive da palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, isto é, que procede da boca de Deus. Diz assim Marcos capítulo 4, versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga amém. Podeis sentar para a glória do nome do Senhor. Para uma grande pergunta, sempre existe uma grande resposta. Esse é o Filho de Deus. Meus irmãos, o nosso tema está exposto aí no telão: vencendo as tempestades da vida. Repita assim após mim: vencendo as tempestades da vida. Glórias a Deus. Meus irmãos, os três evangelhos sinóticos contam este incidente. Mateus é o mais resumido, Lucas o mais amplo. E uma das lições do incidente é que Cristo nunca ficava perturbado. E segundo esse texto, nas tempestades ele dormia serenamente. Glória a Deus. É instrutivo ser como ele. Você não se apavorar na hora das tempestades da vida, na hora dos reveses, na hora das tribulações. Você manter firme, resoluto e forte. Por quê? Porque Jesus está com você. Glória a Deus. Mas eu gostaria de, nesse tema, vencendo as tempestades da vida, mostrar para vocês 5 tópicos aqui que, orando e estudando a palavra de Deus nesta tarde, Deus me mostrou. Embora é uma passagem bastante conhecida nossa, da igreja, e eu já preguei com outros temas dentro desta passagem bíblica, mas Deus me mostrou para os nossos dias atuais algo novo dentro desta passagem bíblica. Quais são os 5 tópicos? O primeiro: mesmo estando debaixo de uma ordem
de Jesus, as tempestades podem se levantar. Vou recapitular. Mesmo estando debaixo de uma ordem de Jesus, as tempestades podem se levantar. Olha o que diz o versículo de número 35. Diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem do mar. O que me chama a atenção aqui é que eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus. Foi ele que determinou. Ele chega para os discípulos. A Bíblia diz que naquele dia era um dia designado. Nós não sabemos qual era o dia da semana. A Bíblia diz que já era tarde. Então ele chega para os discípulos e diz: olha, passemos para outra margem. Uma coisa eu aprendo ali. Ele não diz: vocês vão e depois eu vou. Vocês entram no barco e eu vou ficar aqui e depois eu despeço a multidão e eu vou ao encontro de vocês. Aqui nós aprendemos que Jesus está conosco na jornada desta vida. Ele não diz: vocês vão. Ele diz: ó, passemos. Equivale a dizer que ele então estaria com os discípulos, como esteve. A Bíblia diz que ele entrou no barco com os discípulos. Mas o que eu aprendo aqui é que mesmo estando debaixo de uma ordem de Jesus, irmão, eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus, as tempestades podem se levantar. Escute bem isso. A tempestade frequentemente vem no caminho da obediência. Eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus. Eles não haviam ido para outra margem do mar por conta própria, pela sua própria vontade. Eles estavam debaixo de uma ordem do Mestre. Eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus. Agora, isto fez que a tempestade fosse mais difícil de ser compreendida, porque muitas vezes você questiona: poxa, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou fazendo tudo que está inserido na palavra, eu estou obedecendo na íntegra a palavra de Deus. Por que tem coisa dando errada? Porque o vento assopra ao contrário na minha vida, se eu estou fazendo tudo certinho? Irmão, eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus, mas mesmo assim a tempestade se levantou. Então isso já é um grande aprendizado para mim e para você, que mesmo você estando debaixo de uma ordem de Cristo, obedecendo a sua palavra, vivendo uma vida íntegra, uma vida inserida na palavra, você vai enfrentar as tempestades da vida. Elas vão vir até você, elas vão vir e às vezes você vai ficar surpreso. Nós somos surpreendidos pelas tempestades da vida. Isso deixou os discípulos confusos. Por quê? Porque a tempestade veio e é difícil você compreender quando você está fazendo tudo certo, quando você está obedecendo a palavra, quando você está no caminho certo. E aí, mesmo assim, os problemas surgem. Preste bem atenção. Às vezes as tempestades vêm da obediência, e essas tempestades que vêm da obediência são maiores do que as tempestades comuns. São maiores. Hoje você sabe que tem pessoas que dizem: meu Deus, eu pensava que eu ia para a igreja, que eu ia me tornar cristão e que eu não teria mais problema, não teria mais luta. Mas pelo contrário, rapaz,
Parece que eu estou tendo mais lutas agora do que antes, quando eu aceitei a fé. E tem gente que é surpreendida, porque às vezes os pastores hoje, eles pregam errado. Eles dizem, vem para Jesus, porque Jesus vai resolver todos os seus problemas. Mentira! Não vai resolver todos os seus problemas não, porque Ele disse que a gente teria problemas. Vem para Jesus, porque Ele vai te dar uma vida próspera. Você vai crescer em tudo, será cabeça e não cauda, estará por cima e não por baixo. Você acredita nisso, irmão? Espere. Podemos prosperar segundo a vontade de Deus? Podemos e vamos prosperar, mas não é porque você está obedecendo a palavra, que você está fazendo tudo certinho, que você estará imune aos problemas. Nananina, não. Então aprenda isto, eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus, mas mesmo assim a tempestade se levantou. E interessante que quando eles entraram no barco, não havia tempestade. Olha aí para você ver, não tinha tempestade quando eles entraram no barco. Só depois que eles saíram da beira, ali do mar e entraram nas águas. Quando eles entraram no barco, não tinha tempestade. Às vezes eu fico pensando que quando você aceitou a Cristo como teu Salvador, ele diz, não, eu vou permitir só umas coisinhas assim, mas se apertar muito ele vai desabar, ele vai desistir. Mas depois que você já aprendeu, já cresceu na fé, é como a criança, quando ela nasce, a mãe só dá um tapinha bem devagarzinho, porque senão, pode quebrar o ossinho da criança, pode machucar, mas depois que fica um marmanjo, irmão, aleluia, eu lembro do meu pai, o negócio muda. Ou seja, agora que você cresceu na fé, você não vai ser criado com leitinhos, agora é comida forte, é feijoada, é comida, é alimento sólido. Agora pode vir luta, pode vir tempestade, que você está experimentado. Você já passou aí dessa fase do leitinho racional, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Não, essa fase já passou. Agora você aguenta, luta, problemas imperiosos. E é desta forma que nós vemos aqui, que quando eles entraram no barco, não tinha tempestade, não havia tempestade. Mas depois veio a tempestade. Talvez você está estranhando, porque nesses últimos tempos, tantas lutas, tantos problemas. Vai ler Bíblia. O apóstolo São Pedro escreveu, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentardes, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele diz, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí Pedro diz, que ninguém padeça como homicida, como malfeitor, ou como aquele que entremete em negócio alheio. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Deus está provando a sua igreja nesse tempo do fim. E agora você tem que permanecer firme, resoluto e forte, ainda que as tempestades se levantam, porque são inevitáveis. São inevitáveis. Então a primeira coisa que eu aprendo dentro desta passagem bíblica é que mesmo estando debaixo de uma ordem de Jesus, as tempestades podem se levantar. O segundo tópico,
ter Jesus no barco não significa ausência de problemas, mas a garantia de vitórias. Que isso, pastor? Eu vou recapitular. Ter Jesus no barco não significa ausência de problemas, mas a garantia de vitórias. Vai levantando a sua mão aí, crente, e vai dando glória a Deus. Olha o que diz os versos 36 e 37. E eles, deixando a multidão, isso é, eles saíram da multidão e levaram consigo quem? Jesus. Levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. O 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O que eu aprendo aqui? Que ter Jesus no barco não significa ausência de problemas, mas ter Jesus no barco significa vitória constante. Aleluia! Olha o que está escrito na Bíblia. Diz que Jesus estava com eles no barco, mas mesmo assim se levantou um grande temporal de vento. E é interessante aí, temporal de vento, porque a Bíblia não diz que era temporal de chuva, ou seja, causado pela chuva, mas a tempestade aí era uma tempestade de vento. Você sabe que a tempestade de vento, ela causa mais estrago do que a tempestade de chuva. Pastor, o que é tempestade? Tempestade é ação violenta da atmosfera. Isto é tempestade. Ela chega inevitavelmente. Ela vem, quando começa a ventar, você não sabe a hora que ele vem e da onde ele vem, e começa a ação violenta do vento. Então, tempestade é a ação violenta da atmosfera. A Bíblia nos mostra que há 3 tipos de tempestades. Quantos tipos? 3. Primeiro, a tempestade que Deus manda. Aquela tempestade que Deus mandou lá quando Jonas fugiu da sua presença. A Bíblia diz que Deus mandou no mar um grande vento e se fez no mar uma grande tempestade. Então, a tempestade que Deus manda, a tempestade que o diabo manda, aquela tempestade lá que causou destruição aos filhos de Jó. A Bíblia diz que veio um grande vento da além dos 4 cantos da terra e deu na casa em que eles comiam e bebiam, e mataram todos os filhos de Jó. Quem mandou aquela tempestade? Foi Deus? Não, foi o diabo. Então, há tempestade que Deus manda, mas há tempestade que o diabo manda. Cuidado, porque você não vigia, você não ora, você não se mantém firme na casa e na presença do Senhor, e aí o diabo vai tirando proveito da sua vida. E ele vai entrando. Eu sempre digo que o diabo é como bicho de pé. Ele vai entrando devagarzinho. No princípio é até uma coceirinha gostosa. Eu me lembro quando criança, eu gostava que o bicho de pé entrava no meu pé. Eu gostava. Eu ia lá para o chiqueiro de porcos. Quer ver pegar bicho de pé? É entrar divino no chiqueiro dos porcos, sem sapato. E naquele tempo nem sapato a gente tinha. Entrava lá e pegava o bicho de pé. Aí o que eu fazia? Eu e a minha irmã, eu deitava para um lado da cama, ela para o outro. Eu coçava o pé dela e ela coçava o meu. É verdade. Só que tem uma coisa. Eu disse que o bicho de pé, a princípio, a coceirinha é boa, mas depois, irmão, aquele negócio vai virando uma batata e vai amarelando e vai ficando grande. Na minha ocasião, muitos morreram porque deu tétano e as pessoas morreram morando longe da cidade. Então, a princípio,
O trabalho do diabo é assim, é semelhante ao bicho de pé, aquela coceirinha. Ele diz: não, fica hoje em casa, você está cansado, você chegou tarde do trabalho. Não, eu vou para a igreja adorar a Deus. Não, rapaz, para quê? Vai lá, hoje está chovendo, está frio, tem poucas pessoas lá. E com isso o diabo vai ganhando espaço na sua vida, e ele vai entrando devagarzinho. A princípio parece que ele está até com dó de você. Fica em casa, todo mundo sabe, Deus sabe que tem a pandemia aí da Covid. Fica em casa, parece que ele está preocupado com a gente. Mas depois ele vai ganhando espaço no seu coração, e você vai esfriando na fé, e você vai perdendo, abrindo mão da sua chamada. Você vai suprimindo a chamada de Deus para a sua vida. Mas Deus me manda te dizer: cuidado com as ações do inimigo, porque tem tempestade que o diabo manda. E o terceiro tipo de tempestade, a tempestade que o homem cria. 3 tipos de tempestade: tempestade que Deus manda, a tempestade que o diabo manda, mas a tempestade que o homem cria. Por isso está escrito lá em Miqueias: semearam vento e colheram tempestades. Cuidado com aquilo que você está semeando, porque está escrito, Tiago escreveu: tudo que você semear, isto também se fará. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia o mal, vai colher o mal. Mas se você está semeando bem, no nome do Senhor, é isto que vai acontecer na sua vida. Você vai receber o bem. Então, a Bíblia diz que eles estavam no barco. E ter Jesus no barco não significa ausência de problemas, mas a garantia de vitória. Irmão, é preciso entender que Jesus no barco não significa que estaremos imunes a sofrer as tempestades da vida. Você precisa compreender isso. Até porque está escrito lá em João, capítulo de número 16, e o versículo 33. Jesus disse: a paz de vocês está em mim. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Mas ele diz: no mundo. Onde você está, irmão? Está vivendo em outro planeta? Planeta dos macacos? Não. Planeta lá dos ETs? Também não. É planeta Terra, dos seres humanos. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, se Jesus venceu, eu vencerei também. Se Jesus venceu, você vencerá também. A sua casa vencerá também. O teu filho vencerá também. A sua família vencerá também. Se Jesus venceu, o Ministério Hope vencerá também. Então aprenda isso, que ter Jesus no barco, isso não significa que nós estaremos imunes a sofrer as tempestades da vida. Jamais. E eu quero te dizer, você está com Jesus no barco? Então preste atenção, teu barco não vai afundar. Porque, irmão, se o barco afundasse, quem morreria primeiro? O que estava dormindo. Porque quem dorme não está vendo nada, não está... O primeiro, você acha que Jesus ia morrer, irmão? E a missão dele na cruz? Então eu quero te dizer, o teu barco não vai afundar, tua casa não vai afundar, tua família não vai afundar, o teu filho não vai afundar, teu casamento não vai afundar, esta igreja não vai afundar. E sabe quem vai afundar? É o diabo na sua vida. Por quê? Porque Deus está no teu barco, e isso faz toda a diferença. Eu me lembro que antigamente os pastores antigos, e a gente dizia para a igreja:
com Jesus no barco, vai tudo bem. Aleluia, vai tudo bem. Tem problema? Tem dificuldade? Tem lutas? Tem. Mas tem uma coisa: tem a presença de Deus. O salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é contigo, Ele está no teu barco. Agora, escute bem isto. Esse é o segundo tópico. O terceiro tópico: a tempestade muitas vezes faz parecer que Jesus não se importa conosco. Sabia? Que a tempestade muitas vezes faz parecer que Jesus não se importa conosco. Olha o que diz o verso 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te... Olha a pergunta. Daí esse tópico, né? A tempestade muitas vezes faz parecer que Jesus não se importa conosco. E foi este o questionamento deles. Eles chegaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Olha aí o teor da pergunta. Eles fazem aqui um questionamento. Não te importa? E quantas pessoas que nos dias atuais: ô Senhor, o que está acontecendo? Sou fiel dizimista e estou desempregado. Estou obedecendo na íntegra os mandamentos do Senhor. Senhor, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. O que está acontecendo? Quantas vezes eu e você, nós, levados a um espírito de fraqueza, ou por um espírito de falta de fé, de dúvida, esses questionamentos sobem ao nosso coração. Eles também questionaram: mestre, não te importa que pereçamos? Mas, irmão, de uma coisa eu e você precisamos estar convictos: aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Jesus disse lá em Mateus 28:20: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você na segunda, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e assim sucessivamente, meses, dias, anos e anos. Ele sempre está conosco. É o nosso insigne capitão, é o que está na frente do nosso barco, e é o nosso fiel piloto, e ele vai na frente com o general. Então, cuidado com esses questionamentos. Muitas vezes, diante das tempestades da vida, você perde o prazer de viver. Muitas vezes, nossas emoções está para lá de Bagdá, abalado. Sabe aquele cristão que as emoções dele, divino, está para lá de Bagdá, bem abalada? Você chega para ele e diz: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Como está, irmão? Mais ou menos. Servindo a Deus na medida do possível. A esposa, a família está bem? Está indo. Esperando Jesus, irmão? Eu acho que sim. Vai para o culto amanhã? Não sei não. Não sei não. Se der, eu vou. Olha as emoções. As pessoas hoje estão vivendo essa realidade. Cuidado, irmão. É nesse momento de crise, de pandemia, de crise financeira no país, que você
precisa manter o controle, porque a nossa fé não está apoiada em promessas de político, nem homens. A nossa fé está apoiada em Deus, aquele que nos chamou. Quantas vezes as nossas emoções estão assim, abaladas, e eles chegam e faz para Jesus esse questionamento: mestre, não te importa? Será que o senhor não está vendo? Nós estamos aqui em alto mar, o nosso barco está enchendo de água, e o senhor está dormindo aí tranquilamente? Você vê, irmão, a paciência, a calma do mestre. Sabe por quê? Porque ele sabia, ele compreendia que a morte só viria na cruz. Por isso que na tempestade ele dormia serenamente. Eu quero te dizer, talvez você até entrou hoje aqui com um big problema, que você, humanamente falando, você não consegue resolver. Mas olha, basta cada dia o seu mal. Deixa esse mal hoje. Chega na sua casa possuído de muita fé, crendo que Deus vai mudar o quadro, a história da sua vida. Ora a Deus, põe a sua cabeça no travesseiro e dorme, porque amanhã será um novo dia. A Bíblia diz lá no Salmo 30, o versículo de número 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus me manda te dizer que amanhã Ele tem alegria para você. Ele renova hoje as suas forças, Ele te dá vitória hoje. Aqui, tome posse desta palavra. Eu estou caminhando para o final. Quarto tópico: Jesus acalma as tempestades de nossas vidas. Glória a Deus, posso ouvir um glória? Jesus acalma as tempestades da nossa vida. Versículo de número 39. E ele, despertando, fez o quê? Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E olha o que aconteceu depois do ponto: e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Olha para cá, Jesus nesta noite já está se levantando ao teu favor. Ele já está dando o brado de vitória para você. Você que adentrou aqui tédio, desgostoso, descontente, aflito, quem sabe pensando em parar. Eu vou desistir, eu não vou congregar mais, eu não vou em nenhuma igreja, eu não quero saber, porque olha, Deus não está comigo, Deus não está ouvindo as minhas orações. Deus me manda te dizer que Ele está contigo, e Ele tem te sustentado na sua destra até hoje, até agora. Ele está contigo, e Ele é aquele que acalma as tempestades de nossas vidas, irmão, porque só Ele tem poder de tranquilizar o nosso coração, pacificar a nossa mente e fortalecer a nossa fé. Só Ele, aleluia, só Ele, aleluia, acalma as tempestades, os conflitos, as perturbações dos nossos corações. Por isso Ele diz lá em João 14, verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Irmão, existe pandemia sim, mas vamos acreditar naquilo que está escrito ao nosso favor. Vamos acreditar. E eu vou finalizar com o quinto tópico. O primeiro tópico para você se achar ou memorizar. Primeiro tópico: mesmo estando debaixo de uma ordem de Jesus, as tempestades podem se levantar. Segundo tópico:
Ter Jesus no barco não significa ausência de problemas, mas a garantia de vitórias. Terceiro, as tempestades muitas vezes faz parecer que Jesus não se importa conosco. O quarto tópico: Jesus acalma as tempestades de nossas vidas. E o quinto, para finalizar: as tempestades nos leva a Jesus e nos revela quem Ele é. Aleluia! O que está escrito nos versículos 40 e 41? E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha como Jesus fala calmamente, despertando a fé dos discípulos. Por que vocês estão tão tímidos? Ou sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Oh, meu irmão, você precisa sair daqui com esta palavra no seu coração. João, ele escreveu na sua epístola dizendo: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38, está escrito: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, disse Jesus, a minha alma não tem prazer nele. Não é hora de você retroceder, não é hora de você recuar, é hora de você avançar. Ele chega aos discípulos calmamente, calmo, e diz: olha, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E o versículo 41, olha o que está escrito: e sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros, isto é, entre eles: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Para uma grande pergunta sempre existe uma grande resposta: este é o Filho do Deus vivo. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que veio a este mundo e que morreu em nosso lugar, sendo nós míseros pecadores, e Ele veio para nos dar vitória através do seu Filho Jesus Cristo. Este é o Filho de Deus. Olha, seus discípulos ainda perplexos e assustados, eles se perguntavam: mas quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Eu quero dizer que todas as coisas são sujeitas a Cristo. Talvez esse probleminha que você está vivendo, eu digo probleminha porque às vezes o problema é grande para mim, Vera, mas para Deus, isso é um cafezinho, meu irmão. Só basta Deus olhar para o problema, ele não existirá mais. Mas pastor, por que Deus não bradou ainda ao meu favor? Deus requer de você fé. Por que estáis, ou por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aleluia! A Bíblia diz que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, não diz um saco cheio de grãos de mostarda, a Bíblia diz um grão. Esses dias eu tenho aqui na minha gaveta um pacotinho de grãos de mostarda. Irmão, é tão pequeno que se cair aqui você não consegue nem pegar. Não consegue, é tão pequeno. Mas Jesus disse: ó, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: monte, sai daqui e passa para acolá. Isso vai acontecer e nada vos será impossível. Eu vou terminar. Eu me lembro que eu já contei esse testemunho aqui, mas tem muita gente nova aqui. Eu quero contar novamente. O Espírito Santo me impele a fazer isso. Eu me lembro que uma de nossas irmãs, no interior de São Paulo, uma irmã viúva, idosa, aposentada do INSS, viveu uma tempestade muito grande
na sua vida. Escute bem isso. Um certo dia, ela se dirigiu às suas panelas, as panelas estavam vazias. Ela se dirigiu até o seu armário, aonde ela colocava as suas compras, abriu as latas aonde colocava os cereais, as latas estavam vazias. Ela abriu a sua carteira e a carteira estava vazia, não tinha, divino, nenhum dinheiro para comprar comida. Pastor, mas o que é que aconteceu? Ela era aposentada, sim, deu um problema lá na aposentadoria dela e ficou ela 3 meses sem receber. Ela ganhava um salário mínimo e aí uma pouca economia que ela tinha, ela foi gastando. E depois passaram-se mais de 3 meses e ela não tinha nada para sua manutenção. Sabe o que ela fez? Ela disse, olha, era uma manhã de domingo, e ela disse, não tenho pão material, e eu vou buscar o pão espiritual. Não tenho pão material, mas eu vou buscar o pão espiritual. Era uma manhã de domingo, ela se aprontou depressa e foi para a escola bíblica dominical. Escute bem o que aconteceu. Chegando lá, ela dobrou os seus joelhos e começou a falar com Deus, apresentando todos os seus problemas para Deus. E orava entre ela e Deus. Logo o pastor veio e iniciou a escola bíblica dominical, né, separou as classes e ela começou a ouvir a palavra de Deus, recebendo o alimento do céu, o pão celestial. E ela foi se alimentando espiritualmente e tal. E antes que terminasse a escola dominical, ela propôs no seu coração, veio um pensamento assim. Ela disse, antes que termine a escola dominical, eu vou me colocar lá junto à porta. Porque quem sabe os irmãos passando por lá, uma família, uma irmã, um irmão, me convida para almoçar na sua casa. Porque, saciada espiritualmente eu estou, mas fisicamente falando eu estou tão faminta. Eu vou fazer isso. E antes que o pastor terminasse ali aquela manhã a escola, ela ficou lá junto à porta, perto do porteiro. Pastor terminou a escola e aí foi passando os irmãos, e os irmãos passavam, davam a mão para ela. E aí, irmã, como é que vai? Tudo bem? E ela disse, com Jesus no barco vai tudo bem. Com Jesus está tudo bem. Passou o primeiro, passou o segundo. E aí, irmã, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, irmão. E ela com a vontade de falar, de contar os problemas dela, mas Jesus não deixou. Aleluia, porque cristão verdadeiro é assim. Ele não vive contando os seus problemas para a vizinha da direita, da esquerda, da frente, de trás. Ele sabe que a resposta vem de Deus. O Salmo 121 está escrito, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista raciocinou, pensou e diz, já sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. O teu socorro não vem dos homens, o teu socorro vem de Deus. Passou o terceiro, quarto, como é que vai, irmã? E ela dizia, com Jesus no barco vai tudo bem. E daqui a pouco veio o pastor, cumprimentou ela, aí veio o porteiro para fechar a porta da igreja, Thaís. Ninguém convidou ela para ir almoçar na sua casa. Ela saiu da igreja, cabisbaixo, porém confiante, chegou na casa dela, abriu uma janela que ficava de frente à rua, tinha uma mureta, um muro baixo, e ela abriu ali a janela, entrou na sua casa, né? Abriu a porta, entrou, aí colocou a Bíblia ali em cima do estofado e dobrou o joelho e disse, olha, não tenho pão material, mas eu vou continuar buscando pão espiritual. Eu vou dobrar o joelho e eu vou falar com Deus. E ela ali junto ao seu estofado começou a orar.
E ela, sabe daquele crente que começa a orar baixinho, mas depois ele vai se enchendo do Espírito Santo e vai levantando a sua voz e vai orando? Ela começou assim orando: Senhor, manda pão, Jesus. Manda pão para saciar minha fome. Manda pão, Jesus. Saciado espiritualmente eu estou, mas fisicamente falando, Jesus, eu estou tão faminta. Manda pão, Jesus. Manda pão. Mas ela foi alteando a sua oração, foi levantando a sua voz, foi levantando e se enchendo do Espírito Santo. Escute bem o que aconteceu. Subitamente foram passando diante da rua 2 garotos, jovenzinho, que trabalhava numa panificadora, numa padaria. E os irmãos sabem que a forma de entregar pães no interior é diferente. Você não vai até a padaria, você tem uma listinha lá, um caderninho, e o dono da padaria já sabe quantos pães você precisa. E aqueles meninos saem entregando os pães em casa. E aí eles foram passando, os 2 garotos, com aquelas 2 bicicletas, e atrás das bicicletas aqueles cestos que eles usavam para fazer as entregas dos pães. Aí quando eles foram passando, subitamente um deles ouviram a oração daquela irmã e disse: ah, é aquela velhinha crente, olha lá a oração dela. Ela está orando para Deus mandar pão para ela. É por isso que a gente percebe que já vários dias, várias semanas, meses, ela não compra mais pão lá na padaria, porque não tem entrega para ela. Mas olha lá a oração que ela está fazendo. Ela está orando, pedindo para Deus mandar pães. Vamos fazer o seguinte, vamos passar uma peça nessa velhinha. Sobraram aqui alguns pães, vamos pegar esses pães. Olha a provisão de Deus, irmão. Olha como Deus brada ao nosso favor. Eles disseram: olha, vamos passar uma peça nessa velhinha. Sobraram aqui alguns pães, vamos pegar esses pães, colocar em 2 sacos, em 2 saquinhos, e vamos pular essa mureta e vamos jogar lá dentro da sua sala, pela janela. Ela vai pensar que foi Deus que mandou. Olha a provisão de Deus, irmão. Olha a provisão de Deus. Assim o fizeram. Eles pegaram 2 saquinhos, pegaram aqueles restos de pães, encheram os 2 sacos e foram cautelosamente, pularam aquela pequena mureta e foram até a janela. E a irmã estava lá de mãos para cima: Jesus, manda pão, Jesus. Manda pão para saciar a minha fome. Manda pão, Jesus. Saciado espiritualmente eu estou, mas fisicamente eu estou tão faminta. Manda pão, Jesus. Quando eles foram chegando, animados, foram chegando, aproximaram da janela daquela irmã e pegaram e jogaram aqueles 2 saquinhos, seguraram, né? Jogaram e seguraram ali no fundo. E olha, foram só pães caindo em cima do estofado no chão, em cima da cabeça daquela irmã. Quando a irmã abriu os olhos, era só pães que caía no chão, em cima da sua cabeça. E ela, não sabendo o que estava acontecendo, começou a agradecer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mandou o pão. Muito obrigado, Senhor. E foi dando 1000 glórias a Deus, agradecendo a Deus, agradecendo o Senhor. Mas depois de alguns segundos, escute bem isso, ela ouviu algumas risadas lá fora na rua. Aí ela pôs a cabeça na janela e olhou. Eram os 2 garotos segurando a barriga de tanto rir. Ela está pensando que foi Deus que mandou. E segurando a barriga de tanto rir. Sabe o que ela fez? Grata a Deus por aquela atitude de Deus, ela levantou da sala com muita cautela, porque o chão estava coberto de pães. Eles encheram 2 sacos grandes de pães. Ela, para não pisar em cima da bênção, tem muita gente sofrendo porque está pisando no prato que comeu. Ela, com muita cautela, abriu a porta da sala e foi lá junto ao muro.
E os garotos estavam segurando a barriga de tanto rir. Olha lá, tá. Aí ela olhou bem para eles, apontou o dedo para eles e disse: olha, vocês estão rindo de mim, eu estou certa, vocês estão errados. Ah, por quê? Foi o diabo que trouxe, mas foi Deus que mandou. Porque quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia. Ela diz: ó, mas contudo eu vou estar orando por vocês, porque vocês foram instrumento de Deus. Entrou para dentro, fechou a porta, e era só pão que ela mandava para dentro, irmão. Era só pão que ela mandava para dentro. Escute bem o que aconteceu. Matias já está chegando aqui. Ó, no dia seguinte, uma segunda-feira, ela olhou que tinha chegado uma cartinha para ela, lá do INSS, que já tinha resolvido o seu problema e que o dinheiro dela já estava na sua conta, com juros e correção monetária. Recebeu os 3 meses, aleluia, e foi no supermercado, fez uma grande compra. Sabe o que é isso, irmão? A tempestade nos leva a Jesus e nos revela quem Ele é ao nosso favor. Eu quero te dizer que Deus está mudando a tua história hoje aqui. Não tem problema se o teu problema parece irreversível, se a tua dificuldade parece insubstituível, não tem jeito. Deus vai mudar a tua história hoje aqui. Você acredita nisso? Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique em pé, vencendo as tempestades da vida. Eu não sei, olha para cá, qual é a tempestade que você está enfrentando? Eu não sei, a não ser que você me fale, ou Deus me revele, mas eu não sei. Mas uma coisa eu sei, e eu estou certo e convicto dela: seja qual for a tempestade que você está enfrentando, Deus nesta noite pode cessar as grossas ondas. Ele pode chegar para essa tempestade ou para esse mar revolto e dizer: acalma-te, aquieta-te. Deus pode nesta noite gerar um milagre na sua vida através da sua fé. Eu não sei qual é o seu problema, o que você está enfrentando, mas eu quero te fazer um convite. E é um convite para corajosos. Saia do teu lugar e venha diante desse altar, porque eu quero orar pela tua vida nesta noite hoje aqui. Sai do teu lugar, depressa. Nós vamos cantar aqui um louvor para Deus, mas saia do teu lugar. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, olha, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Pastor, a luta está muito grande, está difícil para mim. Está difícil, vem buscar ajuda